Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Tô aqui, né? Estou, quero gravar aqui ao vivo. Eu queria gravar aqui no meu Insta, mas não tá dando não sei o que aconteceu aqui não. Eu queria gravar no meu, né? Tá dando não. Eu quero gravar para ficar, porque não tá dando para. Nós vamos continuar, gente. Eu tenho um canal, Patrícia Regina Flor de Maio. Vocês podem estar me seguindo lá, tá bom? Meu objetivo é estar lendo a Bíblia, que o Senhor possa nos dar sabedoria, inteligência, para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor, tá bom? E hoje nós sabemos que nós vamos entrar no 6º livro da Bíblia, que nós terminamos o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? São os livros que são dados como autoria Moisés, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E aí o que acontece? O Josué, que é o 6º livro, é anunciado como sucessor de Moisés. E aqui no 6º livro, que é o livro de Juízes, agora Deus passa tudo para a responsabilidade de Josué, mas Deus promete estar com ele. E uma coisa assim que eu tomei para mim, assim, eu sou a evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maio, e assim, algo que eu tomo para mim, né, quando estou lendo aqui esse livro de Josué, que é muito gostoso de ler, uma maravilha, foi um guerreiro, ele continuou a conquistar as terras. E aqui em Josué, no capítulo 1, Josué, que significa Jesus salva, né? Salvação, Salvador, porque Josué aponta para ele. E aqui Deus fala com Josué assim, 1:6, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que é prometida sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que tudo te vá bem, para que tudo vá bem. E ele falando assim, né? E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Quem ordenou foi Deus. Então Deus está falando, não, eu te ordenei. Então Deus repete de novo aqui: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde quer que andares. Que maravilha, né, gente? Saber que onde nós estamos, onde você estiver, onde eu estiver, o Senhor está conosco, porque nós precisamos ser fortes e sermos corajosos. E aqui, gente, isso aconteceu depois da morte de Moisés. Moisés morreu com 120 anos e Josué entrou em seu lugar.
E agora ele começou a preparar o povo para atravessar o rio Jordão, como ele prometeu a Moisés, que Moisés só viu de longe. Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Ninguém. Quando você vai pegar lá no livro de Judas, acho que é o penúltimo livro da penúltima carta, né? Judas, não é Judas o traidor, não. Judas, o discípulo de Jesus, né? O discípulo. E o que aconteceu? Não vou falar que ele é de Jesus, não, que eu creio que ele aceitou a Jesus depois, né? Eu estou aqui falando, mas eu estou aqui lembrando, veio a minha memória. Depois que ele, né? Mas é porque tinha o Judas traidor, ele escolheu tirar a vida dele. Agora aqui no livro de Judas, eu estou falando que é a última, porque essa Bíblia aqui é temática. Foi a pastora Lucileia que me deu. Deixa eu ver aqui. Não está no temático, que ainda é muita coisa, né? Do temático, mas eu quero pegar aqui, perto de Apocalipse. Opa, eu posso chegar perto de Apocalipse. Apocalipse. Aqui, gente, no livro de Judas, que eu vou ver se ele é o último aqui. Tem Apocalipse. O último é o livro de João, o apóstolo mais novo de Jesus, que morreu aos 91, 94 anos. Mas aqui, gente, Judas, ele tem uma parte da carta de Judas que ele escreve que o anjo do Senhor contendeu com o anjo de Satanás pelo corpo de Moisés, que ele queria o corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés. Gente, ó, Judas, cadê você? No finalzinho, eu lembro que é no finalzinho. João. É um capítulo só. Aqui, achei. É depois de João, gente. Judas é o penúltimo, é o último livro antes do Apocalipse. Ele tem apenas um capítulo. Deixa eu ver aqui, onde que foi que aconteceu isso? Que eles brigaram, houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Aqui, ó, quer ver só? Na carta de Judas, que tem apenas um capítulo, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro e caíram no erro de Balaão e foram destruídos pela rebelião de Corá. E aqui, então, está falando que para mim, o próprio Deus enterrou Moisés, né, gente? E aí, deixa eu pôr aqui no outro dado aqui, que a conexão tá lenta. Aqui, gente, Josué foi forte, corajoso e continuou o legado de Moisés. E aqui no capítulo 2, ele manda dois espiões, né? Os dois espiões, Josué e Caleb, para espiar a terra, porque foram os únicos que acreditaram na qualidade da terra. Os outros só viram defeito. É assim mesmo, muita gente só vê defeito, né? E nós temos que evitar de ver só defeito. E aqui os espiões vão espiar a terra, e lá ele sai espiando a terra, mas eles descobrem que há espiões no meio deles. Raabe, a prostituta que está na genealogia de Jesus, né, da linhagem de Jesus, ela esconde esses dois espiões. Porque Josué mandou-os, no capítulo 2, examinar a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite.
Todavia o rei de Jericó foi avisado que alguns israelitas estavam a espionar a terra, então eles foram perseguir. Só que tem que a Raabe escondeu aqueles homens e tudo, e eles conseguiram sondar a terra, e sem dúvida o Senhor entregou a terra toda nas mãos, né? Todos estão apavorados, ficaram apavorados, porque Jericó foi entregue nas mãos de Josué. E Josué, uma coisa que eu aprendo aqui no capítulo 2, é que Josué, ele não precisou lutar. A luta, quem luta por nós é o Senhor Deus dos exércitos. As voltas que eles deram ali, né? Em torno de Jericó, né? Nem as muralhas de Jericó resistiram a tanto poder. Foram destruídos, porque eles precisavam passar por Jericó para atravessar, né? No capítulo 3 fala da travessia de manhã bem cedinho. Josué e todos os israelitas partiram de Setim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas, e carregando a arca, saíam das suas posições e seguiram-na. Mas mantinham a distância de cerca de 900 metros. Gente, me perdoe, 900 metros, isso mesmo. 900 metros correspondem a 450, metros, 900 metros, né? Entre vocês e a arca não se aproximem, vocês têm que ficar longe da arca 950 metros. Desse modo, saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram lá. Josué ordenou ao povo e falou: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. É por isso que nós devemos buscar santificação. Buscar a santificação não é fácil, irmãos, não é fácil, é muito difícil. Que nós temos que ter vida de leitura da Bíblia, nós temos que congregar, nós temos que jejuar, sabe? Então não é fácil. E ele falou assim, ó, santificai-o, pois amanhã o Senhor fará maravilha. E disse ao sacerdote: levantem a arca da aliança e passe à frente do povo, porque eles tinham que ficar, o povo tinha que ficar 900 metros longe da arca. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Então ali Deus ia mostrar, através dessa ação, que do mesmo jeito que ele estava com Moisés, ele estava com Josué. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem à margem das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus, e assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessai o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza
será represada em águas e formarão uma muralha. Olha bem para vocês verem. Olha a obediência das águas a Deus, né? Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão estava transbordando em ambas as margens, porque na época da colheita, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram nas águas. A correnteza que descia era muito forte, parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adá, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar do Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio da terra seca, no meio do Jordão. Aleluia. Enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Então, comentei com vocês até o capítulo 3, né? O capítulo 3. E depois que, nesse capítulo, até do Josué, do 1 até o 3, eles carregaram a arca 900 metros à distância do povo. E olha para vocês verem, e a água formou uma muralha. E Deus, aqui no capítulo 4, vou entrar um pouquinho no capítulo 4, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que eles peguem 12 pedras. Gente, eu imagino que antigamente eu imaginava que era pedrinhas pequenininhas, mas era pedrão. Agora eu imagino pedrão, sabe? E assim, elas não poderiam ser trabalhadas, elas tinham que ser pedras brutas, né? E ele falou assim, vocês vão escolher 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Vocês vão levar com você para o local onde foram passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês, vocês vão pegar cada um vai pegar uma pedra e colocar no ombro, né? Conforme o número das tribos dos israelitas. Então eram 12. Elas servirão de sinal de memorial. Não era para ser adorado, não. Sinal de memorial para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essas 12 pedras, vocês vão contar para eles que os israelitas atravessaram o Jordão. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial eterno, perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. E então eu entendo que teve 2 memoriais aqui.
Olha, Josué também ergueu, né? Alguns manuscritos dos textos masoréticos e a versão grega, siriaca e aramaica dizem, e os levitas em hebraico acerca de aqui tá falando de côvado, mas como aqui não tá falando de côvado, tá falando de metros, eu quero ver esse aqui, ó, das pedras. Ergueu 12 pedras que havia estado no meio. Eu entendi que assim, eles ergueram um memorial e Josué ergueu. Podemos estar pesquisando. Eu pensei nessa pesquisa agora, tá? Pesquisar se realmente tem esse memorial até hoje, né, gente? Que quantos anos? Quantos milhares de anos, né? Porque o Israel, Israel está nos mais de 6.000 anos, deve ser 6.700 anos, 6.500, por aí. E aqui foram lá, foi 400 mil. Eles ficaram 430 anos de escravos no Egito. Depois eles ficaram. Essa correria toda, esse andamento todo girou em torno de 400 anos. Então tem muitos anos aí, né? E aqui, gente, eles levantaram esse memorial. Josué também, ele pegou 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Eu não sei se é até o dia que escreveu, ou se é até hoje, que depois podemos estar pesquisando. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que todo o povo fez tudo que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente, quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha ordenado, porque eles estavam morando antes do Jordão, né, gente? E naquele dia o Senhor exaltou a Josué à vista de todo Israel. Porque quem é que ia acreditar em Josué, sendo que houve um grande profeta, o maior profeta em Israel? Ele entrou no lugar, ele substituiu o maior profeta em Israel, né? Que foi Moisés, que até hoje é comentado. E naquele dia o Senhor mostrou para o povo de Israel, que estava com Josué, à vista de todo o povo, e eles respeitaram Josué enquanto ele viveu, como tinha respeitado a Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. Enquanto Josué não deu a ordem, eles não saíram. Enquanto Deus não deu a ordem para Josué, Josué não deu a ordem para eles também não. E aqui, gente, quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham colocado os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram a seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. E disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor Deus secou o Jordão perante vocês até que tivesse atravessado. O Senhor seu Deus fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho
quando o secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor, aleluia, que a mão do Senhor é poderosa e para vocês sempre e para que vocês temam o Senhor, seu Deus. Que todos, que possamos temer o Senhor, porque Deus opera maravilha. Deus trabalha por nós. Amém? Deus, ele trabalha por nós. Isso é magnífico, saber que Deus, ele trabalha por nós. Então, gente, então eu comentei com vocês Josué do 1 até o capítulo 4. E que possamos ser fortes e corajosos. Amém? Deixe seu like e me segue lá. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio.